Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Lidere Sua Ansiedade. A gente vai conversar um pouco hoje sobre ansiedade, sobre como você tomar domínio dela, comandar a sua ansiedade, para que ao invés dela ser um problema para você, um desafio, ela seja sua amiga, você consiga usá-la da melhor forma possível ali para os seus objetivos, para os seus desejos, para os seus propósitos, tá? Para que ao invés de a sua ansiedade te liderar, te comandar, ao invés dela mandar em você, agora é você que vai mandar na sua ansiedade, você que vai liderar, tomar o domínio, o comando dela, de tudo aquilo que envolve a ansiedade, para então ter um melhor benefício aí desses efeitos, dessas emoções, poderia dizer assim, e crescer aí, se desenvolver naquilo que você tem a fazer, a executar. Lembrando sempre que eu vou voltar um pouco o foco da aula hoje, da nossa conversa, para quem está estudando para o concurso, propósito mais voltado para eles, mas tudo que eu disser aqui com certeza pode ser aproveitado por qualquer pessoa, estudante ou não, concurseiro ou não, de qualquer universo que você tiver, se tiver dúvidas, me mande aqui nos comentários. Ao longo da live a gente vai tentando conversar, tentando solucionar aquilo que você pode ter de dificuldade, aquilo que pode ser um problema para você, tá? Se tiver dúvida com alguma coisa que eu disser aqui também, mande aí que a gente vai conversando sobre isso. Bom, vamos começar então. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, sou professora de yoga, sou servidora pública, tenho essa vontade, esse propósito de transformar a vida das pessoas. Eu gosto muito de falar sobre ansiedade, porque a ansiedade é como eu poderia dizer assim, é uma condição minha. Acho que essa palavra explicaria melhor isso, A ansiedade é uma condição minha, genética, Venho com ela desde sempre, Aos poucos, ao longo da vida, fui desenvolvendo a ponto dela ter um pico, assim, Eu ter uma crise de ansiedade, entrar numa depressão, enfim. Tive uma transformação, uma reviravolta com a ansiedade que me atrapalhou durante muitos anos, inclusive na minha trajetória de estudos. Inclusive, talvez eu diria principalmente, não abandonei totalmente a ansiedade, ainda tenho um pouco disso, mas eu digo que eu tenho uma vitória em relação à ansiedade, porque eu consegui uma transformação, eu consegui ter essa liderança da minha ansiedade, tá? Então eu tenho esse trajetório, essa história de conviver com a ansiedade, de conseguir vencê-la através do yoga, inclusive. Então eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sei que é uma sensação, um sentimento que envolve muitas pessoas, Muita gente hoje em dia tem esse problema da ansiedade, tanto no trabalho, quanto nos estudos, quanto na vida pessoal, na vida afetiva. É uma condição, é uma situação que atrapalha muitas pessoas a se desenvolverem, Muitas vezes deixa a pessoa extremamente agitada, outras vezes deixa a pessoa mais apática, Eu sou essa que, quando tá ansiosa, eu fico mais travada, não consigo deslanchar, resolver as coisas, Algumas pessoas descontam a ansiedade na comida, outras não conseguem comer, enfim, cada um vai ter uma forma de lidar diferente com a ansiedade, vai ter um sintoma, um efeito, mas isso hoje em dia, é uma situação que envolve todo mundo, tanto pela quantidade de informações que nós temos, Nós tivemos um desenvolvimento aí da humanidade muito rápido, em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, Então, se você pensar em 100 anos, quanta coisa a gente não evoluiu, principalmente com o benefício da tecnologia. E aí o mundo vai ficando assim, mais rápido, mais acelerado, As pessoas não podem perder tempo, tudo é para ontem, tudo é para o momento imediato, As pessoas não conseguem ter mais essa tranquilidade, digamos assim, essa paciência e sabedoria para lidar com os processos. As pessoas estão sempre pensando no resultado ali, em ter esse resultado, o objetivo, alcançar o sucesso ali cada vez mais rápido, e isso vai gerando, vai estimulando ainda mais a ansiedade. Tem pessoas que, como eu, têm essa condição genética, já tem isso, questões mesmo no cérebro ali, que já vem acompanhando você de uma forma
de uma forma familiar, né, como herança familiar, digamos assim. E outras pessoas vão desenvolvendo isso com o tempo, né? Existe a ansiedade que permanece ali com você em todos os momentos, existe a ansiedade que vem de picos ali de situações que você vive, né? Então, por exemplo, quem está estudando para o concurso, sai o edital, o famoso edital do concurso público. Isso gera um gatilho de ansiedade, isso gera uma situação específica que deixa a pessoa ainda mais ansiosa. Mas pode ser que você seja uma pessoa que sofre de ansiedade assim o tempo todo, né? Tudo te deixa ansioso, tudo te deixa ansiosa e você não sabe como lidar com isso. Isso vai virando uma bola de neve, né? Vai te afetando cada vez mais, te deixando mais doente, mais instável, mais insatisfeito, frustrado com a vida. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso e como começar a reverter esse quadro de ansiedade. Bom, vamos lá. O que é ansiedade, né? Ansiedade é um pouco, né, algumas pessoas descrevem como medo, né? E aí você tem um acontecimento, uma situação, alguma coisa que te gera um medo daquilo ali acontecer. Então você vai estabelecendo alguns efeitos no seu corpo pelo medo, né? Por exemplo, a gente vai, sei lá, você vai ter um evento muito importante na sua vida, sua primeira audiência. A primeira vez que você vai ali conversar com o juiz, vai defender a sua parte, né? Vai fazer suas manifestações ali verbais, orais. E a primeira vez que você vai encarar isso, você nunca fez uma audiência, né, antes, é a sua responsabilidade ali perante aquele caso. E isso te deixa nitidamente ansioso. Por quê? Porque você tem um certo medo. Um medo um medo considerável de não conseguir assumir, não conseguir dar conta da responsabilidade ali que você pegou, que você tem nas suas mãos. E você vai ficando ansioso até aquele momento. Dependendo do nível da sua ansiedade, isso pode te prejudicar, né? Se a sua ansiedade te domina, né? Se ela controla você, todos os efeitos do seu corpo, se ela controla a sua mente, as suas emoções, né? Suas emoções começam a tomar conta ao ponto de silenciar a sua mente, isso é um problema. Mas um pouquinho de ansiedade é normal, é ok, é bom. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá. A ansiedade é um medo de alguma coisa dar errado, de alguma coisa acontecer. Então, se você, pensando, né, lá no homem, das mulheres das cavernas de séculos atrás, né, de milênios atrás, em que, poxa, amanhecia o dia, o sol raiava ali, a pessoa já acordava ansiosa para encarar aquele dia, que era muito diferente da nossa realidade hoje, né? Então, a gente pensa que você foi projetado num ambiente assim, de você ter que ir atrás da sua própria comida, de você ter que lidar com os perigos da natureza ali que te envolve, né? Um animal mais predador, mais feroz, que se alimenta de carne, que pode te devorar ali. Sei lá, se você vai sair, caminhar, você vai achar as frutas para colher, para levar, para trazer para sua aldeia, para sua família, para sustentar ela. Então você já acorda com aquela ansiedade para encarar o dia. Isso a gente tem hoje no nosso dia a dia também. Então você já acorda já pensando em tudo aquilo que você tem para fazer no seu dia, todos os projetos, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você deseja. Será que você vai dar conta de todas as tarefas, todos os compromissos? Será que não? Se tem algum evento importante, você já acorda ansioso para aquilo ali acontecer logo, né? Pensando que hoje a ansiedade está muito maior, muito mais disseminada, por isso, pelo meio, né, pela forma como nós vivemos hoje em dia, que é muito diferente daquelas de milênios atrás, né? Então, se naquela época nosso organismo já estava preparado para ficar ansioso, nos mostrar sinais de que a gente está perante algum perigo ali, né, nos dar sinais que a gente precisa ter um pouco de medo em decorrência daquilo, diante daquilo, hoje em dia nós temos muito mais estímulos nesse sentido, né? São muito mais, apesar de que a gente pode pensar assim, são perigos menores, né? Você não vai sair para caçar e ter que matar uma onça, né? São perigos mais administráveis, digamos assim, mas são muito mais, né? Então tem questões do seu trabalho, questões da sua vida pessoais, impostos a pagar, os boletos no geral, né, a pagar,
os seus objetivos, você tem que crescer, você tem na conta dos seus trabalhos. Os trabalhos hoje em dia têm uma carga muito alta, né, de função, de administração daquilo que tem que ser resolvido. Tudo isso vai, ai meu Deus, te gerando essa ansiedade, né? Tantas coisas, tantas caças que você tem que fazer no seu dia, hoje em dia, né, na atualidade. Tudo isso vai gerando esse sentimento de ansiedade, né? De chegar aquele momento lá e aí, quando você tiver que encarar, bate aquele medo com antecipação. Então, a ansiedade é um medo antecipado que você tem de alguma situação que você projeta, que pode ou não acontecer, né? A gente pode pensar que muitas pessoas, eu conheço muita gente, inclusive eu faço isso às vezes, começa a criar situações na cabeça, né? Tem que fazer tal coisa, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, e aí vai gerando mais situações ainda ilusórias na nossa mente, que vai despertando ainda mais esse medo antecipado por uma coisa que ainda não está efetivamente acontecendo, ainda não está ali na sua cara, né? Então a gente pode pensar na ansiedade assim, como um medo antecipado de algo ali que vem acontecer na sua vida. Tá, você teve esse sentimento de ansiedade. Como que você consegue perceber isso? Como que você consegue olhar para você e identificar que você realmente está ansioso, né? Que você não está apenas ocioso, né? Por exemplo, o ócio, a falta, né, de situações ali, de compromissos, de tarefas, pode te gerar um pequeno estresse, uma pequena ansiedade, justamente pela falta de capacidade de lidar com as situações. Você não tem nada para fazer, fica ali improdutivo. Isso pode te gerar um incômodo que muitas vezes você confunde com ansiedade. Mas o ócio é uma coisa, a ansiedade é outra. Como que você pode, então, identificar se você está ansioso ou não? Primeiro, você começa a ficar com a respiração mais curta, mais acelerada, né? Uma respiração mais alta aqui, mais na região do peito mesmo. Uma respiração que nós chamamos de curta. Você começa a ficar com a respiração mais curta, mais acelerada, seu coração começa a bater mais forte, né? Você começa a ter umas palpitações, o coração dispara, a pupila dilata e isso te gera um incômodo também emocional. Esse medo que a ansiedade produz, né? Como nós falamos, ansiedade é esse medo antecipado, essa sensação, esse sentimento começa a te dominar. E você começa a não enxergar as coisas com tanta clareza, você começa a poluir a sua mente, né, pelas emoções. Pensa que nós somos corpo físico, nós somos emoções, nós somos mente. E temos uma consciência ainda mais sutil, que poderíamos chamar de intuição. No yoga a gente usa esse nome. Ou você pode chamar de alma, de espírito, enfim. Então nós temos todos esses níveis aqui que nos envolvem, nós somos todos formados por isso. Então se você está com a emoção muito aflorada ali, né, todos esses efeitos aí gerados pela sua ansiedade, sua respiração fica mais curta, seu coração acelera mais, a pupila se dilata. Então você começa a enxergar tudo com menos clareza, você começa a enxergar tudo mais nebuloso, mais nublado, mais cinzento, mais manchado, digamos assim. E essa sensação vai dominando todo o seu corpo ali, vai se espalhando por todo o seu corpo e você se sente então perdido. Às vezes você se sente travado, não consegue fazer algo, você fica, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, tem isso, tem aquilo, a ansiedade vai te consumindo e isso vai te atrapalhando no seu dia a dia, tá? Então a gente pode pensar em 3 principais efeitos da ansiedade: respiração acelerada, respiração curta, acelerada, coração acelerado, batimentos cardíacos mais agitados e a pupila dilatada. Como que a gente consegue reverter isso, tá? A gente pode pensar, tá, tô ansiosa, meu coração começou a disparar, tem como eu acalmar meu coração? Se eu falar pra você agora, reduz as batidas do seu coração, você não vai conseguir fazer isso. Se eu falar pra você, levanta a mão, você consegue levantar a mão. Se eu falar pra você girar o pescoço, você consegue girar. Se eu falar pra você segurar a sua respiração, você consegue segurar. Mas se eu falar pra você, para os seus batimentos cardíacos ou diminui eles, você não consegue fazer, porque o coração ele tem
uma ação involuntária, tá? Apenas involuntária, você não tem domínio sobre o seu coração. Então, se você está ansioso, ansiosa, você está com o coração ali acelerado, né? Isso te incomoda, sua respiração fica mais curta. Tem como você alterar o seu coração? Não tem. Mas tem uma outra forma de você fazer isso, né? Você pode transformar a sua ansiedade por meio da sua respiração. Como eu disse, segura a sua respiração. Você consegue segurar, você consegue ter o domínio da sua respiração. E a respiração e o coração, eles estão totalmente interligados, né? Se você tem uma respiração mais lenta, mais profunda, se você está tranquilo, dormindo, relaxado, descansando, sua respiração está ali, mais tranquilinha, mais calma, o seu coração também estará assim, né? Estará com as batidas mais tranquilas. Se você começa a se exercitar, por exemplo, se você for fazer uma corrida, né? Você exige demais do seu condicionamento físico, exige mais do seu sistema cardíaco, do seu sistema respiratório, isso se transforma. Por quê? Porque você está se colocando numa situação de maior estresse, né? É um estresse bom, é uma corrida, é uma atividade física, mas não deixa de ser um estresse, né? Tá colocando o seu corpo ali numa situação de estresse. Então, o seu coração vai acelerar, a sua respiração vai acelerar, assim como na ansiedade, assim como que acontece na ansiedade, tá? Não tem como você controlar o seu coração, mas tem como você controlar a sua respiração. Então, isso é um ponto que a gente já pode pensar numa forma de você atuar no sentido de liderar a sua ansiedade. Lembrando, tá? Se tiverem dúvidas, mandem aqui que a gente vai conversando, vai resolvendo elas. Então tá, efeitos da ansiedade, respiração acelerada. Tem como controlar isso? Tem. Só segurar a respiração? Não, existem várias técnicas que a gente pode usar para dominar a respiração. A partir do momento que você tem um controle sobre a sua respiração, que você consegue ritmá-la, consegue estender, expandir cada fase da sua respiração, você começa a reverter a sua ansiedade de trás para frente. Então você pensou em algo, um evento que você teve, aquilo ali te gerou uma ansiedade, te gerou um pequeno medo antecipado daquela situação. Seu coração começou a acelerar, suas pupilas dilataram, sua respiração foi ficando mais ofegante, foi ficando mais curta. E aí você se viu nessa situação de ansiedade. Como que você reverte isso? De trás para frente. Tem como? Pode ser que você consiga processar todo o seu medo ali, da sua ansiedade, passar por um processo mental de mastigar, de ressignificar, de restabelecer formas diferentes de ver aquilo. Mas você pode também partir de trás para frente, como eu falei, que é do físico para o emocional, do físico para a sua mente. Então você começa a comandar a sua respiração. Quando você comanda a sua respiração, ela que estava ali acelerada, curta, né, respiração ofegante, você começa a tomar conta da sua respiração, consegue controlar ao ponto de deixá-la mais profunda, mais lenta, você consegue inspirar profundamente, trazer mais oxigênio para o seu corpo, soltar o ar tranquilamente. Aí você começa a mudar os efeitos do seu corpo, né? Sua respiração vai ficando mais fluida. Com isso, seus batimentos cardíacos vão também se aquietando, se acalmando, seu coração vai batendo mais normalmente ali, sua pupila volta para o estado normal. Você então se encontra fisicamente em um estado que não é de ansiedade. Então, tudo aquilo que a ansiedade proporciona de ruim, você consegue reverter por meio de uma técnica respiratória, por exemplo, tá? Isso é uma forma que a gente pode ter de liderar a ansiedade através da respiração. É a que eu mais gosto, tá? Como eu disse, que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, eu tive uma crise de ansiedade, entrei em depressão, precisei fazer tratamento médico com psiquiatra, com psicólogo, todo o processo ali recomendado para sair do fundo do poço, sair daquela crise, né, me recuperar. E foi aí que eu comecei então a praticar yoga, voltar a praticar meditação. Eu tinha praticado uma época, depois dessa crise, quando essa crise veio, eu já tinha parado a prática.
E entrei no yoga, comecei a praticar, conheci os pranayamas, conheci as técnicas respiratórias. Eu uso até hoje todos os dias, né, praticamente todos os dias, vez ou outra eu falho, mas principalmente durante a semana, pela manhã, a primeira coisa que eu faço são técnicas respiratórias, para que eu consigo, desde já começar o meu dia tomando conta da minha ansiedade, para que ela não tome conta de mim, tá? Então eu faço o que eu posso para liderar a minha ansiedade, para que ela não me lidere. Então eu faço isso até hoje. Para mim foi uma das coisas mais importantes para conseguir ter esse comando, esse domínio da ansiedade, não ficar sempre nesse estado de respiração acelerada, de coração agoniado, batendo muito rápido, aquela agonia, aquele incômodo, né, que ficava comigo durante todo o tempo. Hoje eu não tenho mais isso. Claro que tem os picos de ansiedade, a gente sempre tem uma coisa ou outra que deixa a gente ali mais emocionada, né, mais com medo, mas são episódios, mas não são coisas que me acompanham por todo o tempo, tá? Então a gente pode usar uma das técnicas, a respiração, nesse sentido, de você controlar a sua ansiedade, os efeitos de trás para frente. Você pode fazer isso quando tiver um pico fortíssimo de ansiedade, parar e começar a controlar a sua respiração, deixar ela mais longa, mais prolongada, tá? Você vai reduzindo então os efeitos da sua ansiedade, tudo aquilo que era nebuloso começa a ficar mais claro novamente, você consegue ver a situação com mais clareza, com mais sabedoria, com mais lucidez, tá? E você sai dessa bolha da ansiedade. Por que a respiração é importante? Porque a respiração é uma das fontes de energia que você tem, né? É por meio da sua respiração que você traz oxigênio para o seu corpo. Então, um corpo muito bem oxigenado é um corpo que funciona muito bem, tá? Desde as células, músculos, órgãos internos, pele, o cérebro, tudo isso, quando ele recebe uma grande carga de oxigênio, não demais, obviamente, né? Tudo que é em excesso não faz bem, mas quando o seu corpo vai receber uma carga maior de oxigênio, ele recebe essa energia, né? É o combustível das suas células, de todo o seu corpo, é o oxigênio, né? Sem oxigênio ninguém vive, a gente consegue viver por alguns dias sem água, sem alimento, sem inúmeras coisas, mas sem oxigênio a gente não consegue estender a nossa vida por muito tempo. Então, quanto mais você traz oxigênio ali com consciência para o seu corpo, mais as suas células funcionam melhor e mais o seu cérebro também funciona de forma inteligente, tá? Então, quando você oxigena bem o seu cérebro, você consegue trabalhar melhor, você consegue estudar melhor, você consegue ter uma memória melhor, você consegue se concentrar mais naquilo que você faz, tá? Então você estimula o melhor funcionamento do seu cérebro com uma quantidade maior de oxigênio que você traz na sua respiração. Então a inspiração, você enchendo os seus pulmões de oxigênio, ele espalha, distribui todo esse ar aí, todo esse gás, esse combustível pelo seu corpo, oxigena tudo que tem dentro de você, você funciona melhor, com mais saúde, com mais sabedoria, com mais lucidez. Quando você deixa a sua respiração mais lenta, mais prolongada, você consegue se aquietar mais, tá? Então, esse é um dos efeitos da sua expiração. Quando você solta o ar mais rapidamente, você não tem esse descanso. Quando você deixa a sua expiração, exalação mais lenta, mais prolongada, você consegue relaxar mais o seu corpo. Você pode fazer o teste nesse exato momento, tá? Enquanto eu tô falando aqui, tenta fazer isso, tá? Inspira profundamente e vai soltando o ar bem lentamente. Então, você pode contar. Inspira, sei lá, contando 4 segundos e tenta soltar o ar em 6 ou 8 segundos. E você vai vendo que quando você vai soltando o ar bem lentamente, assim, de forma confortável, você vai conseguindo descontrair a sua musculatura, vai descontraindo o seu corpo, vai se aquietando, vai trazendo uma sensação maior de tranquilidade, de equilíbrio, tá? Uma sensação de paz, de relaxamento, que é o inverso da ansiedade. Então, enquanto a ansiedade te produz um estado de alerta, né, de atenção, de você estar o tempo todo ali tenso, tensionado, quando você solta o ar mais lentamente, você reverte esse quadro que a ansiedade te traz. Então, você
vai ficando mais relaxado, mais descontraído, vai descansando mais, tá? Por meio dessa exalação mais prolongada. Por isso que eu falo que por meio da respiração você consegue liderar a sua ansiedade. Outro ponto importante para você ter essa liderança da sua ansiedade são as técnicas de meditação, tá? Então, o que a meditação faz? Existem várias técnicas de meditação diferentes, tá? A ideia da meditação é você silenciar a sua mente. Sim, é difícil, não é fácil, não é sentei, fechei os olhos, puf, minha mente silenciou, acabaram os seus pensamentos. Isso não acontece, exceto com os sadhus, os monges, aquelas pessoas que meditam horas, há anos, né, da sua vida. Essas pessoas têm mais facilidade de chegar nesse ponto, tá? Nós, meros mortais, não temos tanta facilidade assim. Então, a meditação exige treino, exige técnica. Existem várias técnicas diferentes e aí você vai escolher aquela que for mais... que for melhor para você, aquela com a qual você consiga se entregar de verdade, você consiga entrar num estado ali maior de relaxamento para te permitir silenciar a sua mente, tá? A técnica que eu ensino, que eu gosto, é a técnica de concentração. Isso vai te ajudar a ter mais foco, vai te ajudar a ter mais concentração e ainda vão ter todos os outros benefícios ali da meditação, tá? Então você escolheu uma técnica de meditação, você vai treinar essa técnica com constância, com assiduidade, com disciplina, até que a sua mente comece a se silenciar. Então, quanto mais tempo você se dedica à meditação, melhor, porque você vai ter mais tempo de treino ali para conseguir silenciar a sua mente. Como eu disse, não é fácil, né? A nossa mente, o nosso cérebro foi feito para pensar, para raciocinar, para fazer ligações de memórias, associações, para te manter sobrevivendo nesse mundo, né? Imagina só se o seu cérebro ficasse o tempo todo desligado, né? Como que você ia trabalhar, como que você ia achar comida, né? Então, não é essa a função do cérebro. Então, a meditação vai te conduzir a fazer o inverso do funcionamento natural dele. Por que que isso é bom? Justamente como eu disse, né? A gente está num mundo cheio de estímulos o tempo todo. A nossa humanidade evoluiu muito rapidamente em um curto intervalo de tempo. E a nossa mente vai recebendo cada vez mais estímulos. Pensa só quanta informação você não acessa aqui no seu celular quando você entra no Instagram, quando você liga a televisão da sua casa, quando você abre a sua internet, ali, o seu Google vai fazer uma pesquisa, quanta coisa não aparece ali para você, né? Quando você anda na rua, quanta informação não tem de pessoas, de propagandas, né? Enfim, telões, é muito estímulo visual, auditivo, mental o tempo todo na nossa vida. E o nosso cérebro não precisa de tanto estímulo assim. Então a ideia da meditação é reduzir a carga, o volume mental, ali, o volume de pensamentos, para você começar a silenciar, mesmo que você não silencie por completo. Só o fato de você reduzir essa carga mental, você já tem um benefício da meditação, né? Você já consegue tirar o lixo da sua cabeça, tirar o lixo da sua mente ali e poder focar naquilo que é importante para você. Então a gente pensa na meditação, a princípio, pensando nisso, né? Nesse benefício da prática meditativa. Sem tanta informação no seu cérebro, você consegue ver as coisas com mais lucidez, com mais clareza. Isso te ajuda também na sua ansiedade, te ajuda a liderar a sua ansiedade. Então, se você tem um evento, algum acontecimento, ou mesmo o dia a dia que te gere essa ansiedade, quando você silencia sua mente, você consegue olhar com mais clareza para cada situação ali, para cada compromisso, para cada tarefa que você tem no seu dia, na sua vida, né? E consegue então ver isso com mais clareza, você entender que não precisa ter medo daquilo, que você consegue enfrentar aquilo, ver a forma de se realizar, de processar, de seguir o processo daquilo ali que você deseja, seja no seu dia, seja um projeto de trabalho, um projeto de vida, tá? Então a meditação já começa aí. E aí a gente entra num outro efeito da meditação, que
que é o efeito de aumentar a plasticidade do cérebro, tá? Então isso vai aumentar a massa cinzenta do seu cérebro, isso vai gerar um maior estímulo de ondas alfa na sua mente. As ondas alfas são as ondas responsáveis por um estado maior de serenidade, tá? Um estado de calma e de paz. É um estado do seu cérebro que você consegue atingir quando está sonolento, quando está dormindo, por exemplo, né? Quando você não desliga o seu cérebro, né? Mas quando você desliga o seu corpo, ele descansa, tá? Entra em repouso, a sua mente entra no estado, assim, diminui esse fluxo de mente, né? Que eu falei que a meditação te ajuda a diminuir as ondas mentais, né? O fluxo da sua mente de pensamentos. Quando você está no sono, dormindo, por exemplo, você também consegue reduzir esse estado, né? Então você entra em ondas alfa, que te traz mais tranquilidade, mais serenidade, mais calma, mais paz, que são efeitos opostos da ansiedade. E mais profundamente ainda, né, aquelas pessoas que conseguem desligar a mente assim, quando entra em estado de meditação, você entra em ondas tetas, que aí você consegue estimular mais a sua intuição, né? Você para de ficar pensando racionalmente, consegue ter um estado mais intuitivo, de saber melhor as coisas, sem ter o raciocínio, sem passar pela lógica em si, apenas seguindo o fluxo da vida, que é esse fluxo intuitivo, tá? Então a meditação passou ali pela plasticidade do seu cérebro, aumentou essa plasticidade, te ajuda a reduzir a ansiedade, tá? Aumenta a sua massa cinzenta, atua em áreas do seu cérebro que são opostas a áreas que geram ansiedade, tá? Então a gente tem uma área no cérebro que estimula a ansiedade, o estresse, a atenção mais focada, aquele estímulo do... como que eu posso dizer? Da defesa, sabe? Da própria defesa, do ocorre ou morre, né? Isso tem uma área no seu cérebro que estimula isso, que é responsável pela ansiedade, e tem uma outra área do cérebro que te ajuda a descansar, que te ajuda a relaxar. Porque não tem como você ficar o tempo todo em estado de alerta, né? Senão você não conseguiria dormir, por exemplo. Então você precisa descansar a sua mente. A meditação te ajuda a estimular essa área do seu cérebro, que você consegue trazer mais repouso, mais tranquilidade, vai se acalmando, entrando ali em um estado de mais paz, de mais calmaria, tá? A meditação, então, te proporciona isso, como eu disse, estimula o oposto da sua ansiedade. Outro benefício ali, outro efeito bacana da meditação é a capacidade que a pessoa tem de voltar mais rápido de uma situação estressante, né? Então, se você está lá num momento ansioso, você acordou tranquilamente, tomou seu café da manhã, tomou seu banho, arrumou, saiu para trabalhar e aí pegou engarrafamento no meio do caminho. Isso você já começou a ficar ansioso, porque você tinha, sei lá, uma audiência, tem um horário para entrar no seu trabalho e você não vai conseguir chegar a tempo por causa do engarrafamento, e você vai ficando mais ansioso durante todo o processo até você chegar no seu trabalho, passar por esse atraso, né, o point ali marcante mesmo do seu atraso, você vai gerando essa ansiedade, que só vai aumentando quanto mais tempo você vai ficando ali. A meditação te permite sair disso mais facilmente, né? A pessoa que não medita, ela vai perdurar, levar aquilo ali por muito mais tempo, vai ficar ansiosa durante todo o processo, vai chegar atrasado no trabalho, vai ficar estressado, aí vai passar o dia inteiro estressado por uma condição que aconteceu lá no começo do dia, vai carregar isso pelo dia todo, enfim. A pessoa que medita, ela consegue sair disso mais rápido, né? Ela pode gerar ansiedade, ela pode se sentir mal, ter todos os efeitos ali, mas ela tem uma capacidade maior de ver as coisas com mais clareza, de se desligar daquela situação, né? De deixar entrar no estado de ansiedade e sair dela mais fácil, tá? Então a pessoa entra como todo mundo, como qualquer pessoa, mas ela consegue sair desse estado mais rapidamente, porque tem um cérebro mais plástico, mais flexível, tá? Tem um estímulo dos dois hemisférios cerebrais, então não é só o estímulo daquele lado que
que propaga a ansiedade, mas é um estímulo também do outro lado que gera um estado de tranquilidade, de relaxamento. Uma outra dica aqui para sua liderança da ansiedade é você conseguir diferenciar a expectativa da esperança, tá? Muitas vezes a ansiedade ela é proporcionada, ela é estimulada por esse estímulo de expectativa, por você sempre olhar algo esperando, criar grandes expectativas por aquilo. Isso, quando não se concretiza a expectativa que você criou, você gera uma frustração. Quanto isso mais se repete, quanto mais ciclos você entra em criar expectativa, se frustrar, criar expectativa, se frustrar, mais o seu cérebro se condiciona a gerar ansiedade. Porque toda situação, isso já se repetiu tanto na sua mente, né? Você cria uma expectativa, se frustra, cria uma expectativa, se frustra, que o seu cérebro já entra num condicionamento automático de eu criei uma expectativa, seja ela qual for, eu tenho certeza que eu vou me frustrar porque isso sempre acontece. Então isso te gera ainda mais ansiedade. Você cria a expectativa e aquilo ali já te gera essa sensação de medo antecipado, né? De você olhar para aquilo já com medo de dar errado, porque você vai se frustrar, porque você já se frustrou tantas vezes, com certeza isso vai acontecer de novo, tá? Então trocar a sua expectativa pela esperança. Então se algo que vai acontecer, sai um edital do concurso que você deseja tanto, não crie expectativas sobre aquilo. Crie esperança, tá? A sua vontade, coloque a sua intenção de que aquilo ali aconteça, imagine, mentalize, faça suas orações, tudo aquilo que você acredita, que você pode fazer de uma forma mental, sempre no sentido positivo, de, poxa, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas tendo os pés no chão, sabendo o que você precisa fazer para aquilo ali acontecer, tá? Sem gerar grandes expectativas, aquele entusiasmo cego, tá? Que você não entende que precisa passar por um processo. Então faça essa transformação, que isso também vai te ajudar a você ter essa liderança sobre a sua ansiedade. Bom, eu falei um pouco sobre técnicas respiratórias, sobre meditação. Talvez você tenha as suas objeções, né, com relação a isso. Para deixar claro, tá? Eu vou passar uma pequena tarefinha aqui no final da nossa conversa. Mas antes de chegar lá, para que você entenda que isso pode, que é possível você fazer esses treinamentos, para você desde já conseguir ter pequenos passos para ter essa liderança da sua ansiedade, para transformar esses sentimentos que você tem. Entenda que são técnicas que não exigem tanto tempo de você. Claro que se você tiver 30 minutos de dedicação para uma meditação diária, isso é excelente, incrível, maravilhoso. Mas para você colher os melhores efeitos de técnicas respiratórias, de técnicas meditativas, você não precisa dedicar toda a sua vida a isso, tá? Então, se você não faz nada de meditação, se você nunca controlou a sua respiração, se você tirar 5 minutos do seu dia, tá? O dia tem 24 horas, não sei nem quantos minutos dá isso. Mas se você tirar 5 minutinhos só do seu dia para usar essas técnicas, tá? Você já vai ter efeitos grandiosos no sentido de liderar, de comandar a sua ansiedade. Então, se você acha que não tem tempo para isso, sim, você tem. Você pode fazer isso assim que acordar, tirar 5 minutinhos antes de dormir para fazer essas técnicas, tá? Você pode às vezes treinar isso enquanto está tomando banho, lendo um livro, enfim, né? A gente pode pensar em diversos momentos assim que você pode conseguir tirar 5 minutinhos do seu dia para se dedicar a isso. São só 5 minutos que você tem que pensar que são investimentos na sua qualidade de vida, tá? Investimento no seu bem-estar, na sua saúde física, na sua saúde mental, investimento de tempo nos seus propósitos, nos seus objetivos, naquilo que você deseja realizar. Então a minha tarefinha é uma técnica de meditação para você fazer a partir de hoje, não é a partir de amanhã, a partir de hoje, tá? Não vão ser nem 5 minutos.
Você pode fazer em 1 minuto, você pode fazer em 2, 3, 4, 5, 10 minutos, o tempo que você desejar. Se você não faz nenhum treinamento de meditação, mesmo que você já tenha feito em algum momento da sua vida, se hoje você não está fazendo, não está treinando, não queira parar muito tempo da sua vida para fazer, para começar, porque isso vai te gerar ansiedade. Se eu falar para você, tira 20 minutinhos do seu dia para você treinar uma meditação, você não está acostumado com aquilo, você vai começar a se cobrar, vai começar a se questionar, vai ficar agoniado, né? Vai ficar ansioso para aquilo ali acabar logo, porque você não tem um hábito, tá? Você não sabe onde aquilo ali vai te levar, você não sabe exatamente como que funciona aquilo ali, e aí isso vai te trazer um efeito reverso do que a gente quer. A gente quer que você deixe de ficar ansioso, fique menos ansioso, tá? Então, vamos com calma. Então, se você nunca praticou, ou se você não está praticando meditação, você vai começar com 1 minuto por dia, tá? Então, durante uma semana, você vai fazer um treinamento de 1 minutinho por dia de meditação. Depois de uma semana, você vai aumentar para 2, depois para 3, depois para 4, para 5. Se a sua meta for 5 minutos por dia, ok, chegamos no 5. Se você puder mais, vai aumentando de semana em semana, 1 minuto a mais ali no seu dia. Seu treinamento de meditação é muito simples, é muito fácil, muito legal. O que você vai fazer? Você vai pegar um relógio analógico que faz tic-tac. Se você não tem um relógio analógico, só tem relógio digital, você pode baixar um aplicativo no seu celular de metrônomo, tá? Então ele vai contar, vai fazer uma batida exatamente a cada segundo, tá? Então vai. Você vai colocar 1 minuto, coloca um timer no seu celular, enfim, se for um aplicativo de metrônomo, tem como você colocar esse tempinho lá. Eu vou dar um print aqui e postar nos meus stories depois. Durante 1 minuto você vai se concentrar nesse tic-tac do relógio, tá? Nesse tic-tac do seu metrônomo, enfim, aquilo ali que você esteja usando para manter a sua concentração, para marcar o tempo de segundo por segundo. Durante 1 minuto você vai se concentrar naquelas batidas, tá? Apenas isso, preste atenção. Durante esse tempo, durante esse processo, sua mente vai disparar informações para você, tá? Isso é normal. Como eu disse ao longo da nossa conversa, a tendência do cérebro é pensar, fazer associações, raciocinar, entrar em lógicas, lembrar de coisas, enfim. É normal. A gente está querendo ir no caminho inverso disso, tá? Então, você vai se dispersar, vai pensar em uma coisa. Acontece, é normal com todo mundo. Quando você perceber isso, você volta a sua atenção para o tic-tac do relógio, se concentra nesse tic-tac durante 1 minuto, durante o tempo que você se dispôs a fazer isso, tá? Então, é uma técnicazinha de meditação, de concentração muito fácil, muito tranquilinho, para você começar a fazer hoje, antes de dormir, ou pode ser agora, assim que você desligar essa live aí, já põe lá um relógio, põe um metrônomo para tocar e você se concentrar exatamente no som que ele produz, tá bom? 1 minutinho você já começa a reduzir ali o barulho da sua mente, já começa a limpar a sua mente, isso já vai te ajudando na sua ansiedade. Uma outra sugestão, como a gente falou de técnicas respiratórias e meditação para controlar a ansiedade, durante esse 1 minuto você prestar atenção na sua respiração, tá? Então você não tem um relógio, você não quer baixar o metrônomo, não tem espaço aí no seu celular, não tem problema. Preste atenção na sua respiração, na inspiração, na exalação, na inspiração, na exalação, tá? Então durante 1 minuto apenas se concentre no seu respirar, tá? Apenas isso. Bom, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a ansiedade. Se tiver dúvida, se tiver um caso, uma situação mais específica sobre isso, me mande no direct do Instagram. A gente conversa então, ou nos comentários aqui desse vídeo, a gente pode conversar, eu posso tentar te ajudar de alguma outra forma, tá? Se ficar dúvidas, então me mande mensagens. Obrigada aí pela presença de vocês, obrigada para quem ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Um final de quarta-feira aí mais tranquilo, sem ansiedade, mais relaxado, sereno, lúcido. E é isso, tá? Espero vocês na nossa próxima live. Divulgo assim que eu tiver a data, o horário e o tema, tá bom? Beijos, até mais!